Então, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com você e aí a gente vai conversando. Você está vendo meu livro? Não. Apareceu para você? Ainda não. Agora apareceu. Tá. Então, o nosso primeiro bimestre foi dessas duas unidades, unidade 1 e unidade 2. Na unidade 1, deu tempo da gente ter aula presencial da sessão 1.1 e 1.2. Aí, a partir da sessão 1.3, a gente já foi aulas, aulas remotas, né? Aula em casa. Na, na primeira, na sessão 1.3, eu postei para vocês lá uns links explicando a respeito da água, que esse capítulo, nosso terceiro, é sobre água. Então, a primeira unidade nossa foi sobre recursos naturais. Então, a gente falou sobre a atmosfera, sobre solo e sobre a parte de água, tanto as subterrâneas quanto as superficiais. E aí, inclusive, eu passei a parcial, né? Inclusive, você fez, né, o exercício, né? Você acha que você já até me entregou a primeira atividade, que era dessa parte de água. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Você já entregou. Acho que você entregou os dois. Foi, já entreguei as Você entregou. duas. Tá. E aí, o primeiro que a gente tinha feito foi aquela mesa redonda, né? Que a gente tinha feito em sala de aula. Então, dessa maneira, vai ficar com três notas de parcial que a gente ficou. Então, ficou aquele seminário que a gente fez em sala de aula e eu passei duas atividades para fazer em casa. Então, inclusive, você vai ficar com 1.000, né? Você já entregou toda certinho, então na parcial aí você vai ficar com a nota máxima. Então, a gente começou. Vou trocar a tela aqui. A gente começou falando de atmosfera. Você está vendo o meu slide? Sim, tá bom. Então, a gente começou falando os três primeiras aulas nossas foram discussões a respeito dos recursos naturais. O primeiro foi em relação à atmosfera. Então, a gente definiu o que era a atmosfera. A gente falou, por exemplo, da pressão atmosférica, que a densidade da atmosfera ela variava, né, conforme a gente mudava a altura. Aqui embaixo é mais denso, aqui em cima ela é mais rarefeita. A gente falou sobre as camadas, então como que era a diferença de cada camada, por exemplo, aqui é a troposfera, estratosfera, mesosfera. Não sei se você chegou a ler o capítulo no livro, mas também lá detalha bem o que é cada uma dessas camadas. E aí a gente, como a discussão é uma discussão importante em relação à atmosfera por causa do efeito estufa, então nós conversamos também em sala de aula a respeito da composição da atmosfera. Falamos primeiro na matriz básica, que meio que ela não varia, né, no decorrer do tempo. Deixa eu só habilitar aqui que chegou a Deus. Boa noite, Adelson. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adelson? Seu microfone ele tá cortado. Você tem que ativar ele para a gente conversar. Caso você não tenha microfone,
Olha, Delson, só manda um WhatsApp para mim aí confirmando que você não vai conseguir falar, que daí eu não fico chamando você toda hora. Mas se você estiver me ouvindo, só me dá um alô lá no WhatsApp, só para eu saber que você está me ouvindo normal. Então, eu vou voltar lá para o que a gente estava conversando. Então, a gente estava falando da composição da atmosfera. Então, a gente tem a matriz básica de nitrogênio e oxigênio e a gente tem a matriz que é variável, porque é dos gases que não são constantes. E aí a gente comentou como que cada gás desse aqui causa efeito estufa. Então, a gente falou da radiação solar e de como que essa radiação ela ia ser absorvida por cada tipo de gás, né, que tivesse na atmosfera. Então esse gráfico aqui ele mostrava justamente isso, qual que era a parte de radiação solar que cada tipo de gás, né, absorve. Então, por exemplo, aqui em cima aqui, ó, metano. Metano absorve aqui mais, ó, no infravermelho. Óxido nitroso também. Oxigênio e ozônio, eles absorvem aqui mais nessa faixa aqui, ó, da direita, que aqui é ultravioleta. O CO2, ele absorve toda essa faixa aqui que eu circulei, e quem é o campeão de absorção é justamente a água. E aí, se a gente pegar nesse último aqui, ó, que é a atmosfera, a faixa, né, de radiação que mais passa está aqui, ó, nesse pedaço aqui, que é exatamente o espectro de radiação visível. Então, por isso que a maior parte da radiação que chega na nossa superfície é de luz visível. Aqui está uma tabela de qual que é a concentração de cada gás. E aí a gente chegou no efeito estufa. A gente discutiu que o efeito estufa é importante, né? Ele não é uma coisa ruim. O que é ruim é que o efeito estufa seja exagerado. E a gente conversou que a atmosfera ela é transparente para essa radiação que está chegando, mas quando essa radiação aquece a superfície, essa superfície reemite a radiação e ela muda esse comprimento de onda. Então a superfície ela emite infravermelho e esse infravermelho a atmosfera ela absorve e isso que causa o aquecimento. Então nosso primeiro dia de aula foi focado nessa parte aí de atmosfera. A gente fez também definições do que é o tempo, o que é o clima. Mostrei alguns sites aqui que a gente consegue encontrar dados meteorológicos. Então, nossa primeira aula foi sobre isso. O Adelson está sem microfone, ele mandou uma mensagem aqui para mim, mas ele está escutando. Aí, nossa segunda aula foi sobre solo. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês lembrarem o que a gente falou. Tá vendo o slide aí, Letícia? Ainda não abriu. Agora foi. Tá. Então, nossa segunda aula foi sobre solo. Então, a gente definiu todas as partes de solo, falamos como que um solo era composto, falamos sobre os horizontes, como cada camada ela vai sendo sobreposta por outros sedimentos. Então, a gente vai tendo vários tipos de camada, sendo a primeira camada a que tem mais matéria orgânica. E como tem mais matéria orgânica, é onde que vão se encontrar a maioria dos organismos, né, que fazem a decomposição, que é uma parte importantíssima. Se não houvesse essa decomposição, não teria como o gás carbônico voltar para a atmosfera. A gente só teria acúmulo de CO2 no chão. Então, é importante que isso ocorra. A gente conversou um pouquinho sobre tipos de solo, falamos um pouquinho sobre os termos, né, que são utilizados para definir cada solo.
E aí a gente, como nessa parte de gestão ambiental, a preocupação principal nossa é com a questão de poluição e como utilizar o solo sem prejudicá-lo, né, de uma maneira sustentável. Então a gente fez uma lista, né, de coisas que degradam o solo. Então, diminuição de quantidade de matéria orgânica. Então a gente precisa ter matéria orgânica no solo. Isso é importante para o próprio crescimento da planta, ter um solo rico em nutrientes. Então, se você degradar, você também pode diminuir essa fertilidade, então vai prejudicar a questão de plantações. Dependendo da atividade, principalmente atividades industriais ou mineradoras, pode contaminar esse solo com resíduos e, por consequência, qualquer coisa que você plantar pode acabar absorvendo esse resíduo. Alteração por obras civis, então às vezes você pode compactar um solo, então ele perde aquela porosidade dele que também pode prejudicar. Exploração mineral, então às vezes a gente tem que cavar, isso altera o solo. Às vezes a gente precisa aplicar produtos, né, igual na mineração tem pessoas que aplicam mercúrio, isso também pode contaminar o solo. E a questão da erosão e desertificação. Então, se a gente tira a camada protetora do solo, esse solo acaba erodindo, né, e perdendo a qualidade dele, perdendo a fertilidade, etc., inclusive podendo virar desertos. Então, uma lista também explicando por que é importante a gente cuidar do solo. Então, ele sustenta, né, o crescimento das plantas, ele dá esse suporte mecânico para que a planta fique em pé, é ele que é o reservatório de água, é nele que ficam os nutrientes, tem os micro-organismos, a gente consegue fazer exploração mineral e ainda consegue ter matéria-prima de diversas coisas que a gente consegue retirar do solo. Então, é bem importante, né, esses estudos de solo que a gente vem fazendo. Então, o solo ele é formado de decomposições de rochas, né? Isso a gente já conversou lá no comecinho. Então, a gente tem alguns exemplos aí. E aí, nesse dia, a gente fez aquela mesa redonda, né? Aquela discussão sobre onde que cada grupo apresentou um tipo de poluição. A gente comentou como que era a poluição de aterro sanitário, de indústria e de atividades agropecuárias. Fizemos essa discussão. Aqui está 200 pontos, mas aí eu recalibrei, coloquei para ficar um terço da nota, ficar 333 cada trabalho. Daí eu só passei 3 atividades de parcial. Aí, vamos ver, deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês. Estou compartilhando minha página da internet aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim. Essa parte de água, para a gente conhecer a questão da água, o que é importante, o que é legal para a gente ver? Essa página que está aparecendo é a página do professor, mas vai ter isso aqui lá no AVA de vocês. Então, tem um link aqui explicando sobre o ciclo da água e também tem um link explicando sobre a evapotranspiração, que é a junção da evaporação com a transpiração. São vídeos curtos, mas são bem interessantes. Então, é legal vocês assistirem depois desses 2 vídeos para como reforço, né, desse item 1.3. Também aqui nessa seção 1.3, se a gente entrar lá, aqui, deixa eu entrar, eu passei o trabalho da poluição de água. Então, eu defini que eu queria para rio, lago, oceano e aquíferos. Então, era para vocês fazerem uma pesquisa como ocorria a poluição em cada um e o que poderia ser feito para prevenir, né? Como que a gente poderia fazer para que não ocorra, né, a poluição nesses aí. E aí a data para esse aqui era até dia 1º de abril.
E aqui, valendo 333 pontos, também vai valer 1/3. Quem não enviou para mim ainda, eu estou aceitando ainda com atraso, mas vai valer menos ponto, não vai valer ponto cheio. Então, nessa questão da seção 1.3, tem esses livros, tem o capítulo, e eu também passei esse trabalho de pesquisa que vai servir aí para vocês entenderem bem sobre o que ele falava. Agora, a partir da unidade 2, a gente já começa a entrar na questão da parte de leis. Então, na unidade 1, a gente entendeu sobre os recursos naturais. Na unidade 2, a gente entra na parte de introdução à legislação. Essa aula aqui, pessoal, ela já foi dada e ela está postada, para quem não assistiu ela ao vivo, está postado no YouTube. E o link está lá no Ava de vocês. Então, se vocês quiserem assistir ela com mais detalhes e tal, está postado lá, vocês podem dar uma olhada. Então, essa preocupação com o meio ambiente começa com a Revolução Industrial, porque a partir do momento que começam a se estabelecer as indústrias, começa a estabelecer também essa cultura do consumo, da gente sempre querer ter máquinas, da gente ter mais roupas, ter mais coisas, e isso acaba consumindo mais matéria-prima. Então, a gente começa a ter o início, né, da degradação ambiental. Então, principalmente aí na Revolução Industrial, que começa a ter isso de uma forma mais intensificada. E a gente coloca um marco no nascimento desse direito ambiental quando a gente começa a ter as primeiras conferências sobre clima, sobre meio ambiente. Então, essa foto aí é de uma que aconteceu nas Nações Unidas em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. E assim demonstra, né, uma preocupação dos governos em estar já criando leis, né, que protejam o meio ambiente. Então, essa parte dos princípios do direito ambiental são importantes. Inclusive, eu coloquei na avaliação de vocês uma questão sobre isso. Então, o que são os princípios? Então, são as coisas que a gente tem que fazer para proteger o ambiente. Então, no direito ambiental, tem esses princípios que, de uma maneira geral, são aplicados para proteger o ambiente. Então, por exemplo, esse primeiro princípio da prevenção e da precaução, o que ele fala? Ele adota medidas, né, de defesa do meio ambiente como uma forma de cautela. Então, ele quer dizer o quê? A gente tem que prevenir para não causar um dano ambiental e também tomar atitudes que façam a precaução, né? Que se precavam se precaver para não acontecer nenhuma coisa ruim que degrade aí, né, o meio ambiente. Então, isso quem faz uso da natureza, quem faz uso de recursos naturais, ele tem que seguir esse princípio de prevenir e precaver para que não aconteça nada. Então, não é esperar acontecer, ele tem a obrigação de ser prevenido para que não aconteça. Esse princípio também é interessante, todo aquele que poluir tem que pagar. Então, devido à sua atividade ali, como a natureza é de todos, então, se você prevenir, não interessa se está na sua casa, se não está, se você poluir, você vai ter que pagar por isso. Então, é um princípio interessante esse do poluidor-pagador. Tem a questão do princípio da responsabilidade. Então, você tem a obrigação de arcar com os custos da reparação ou compensação ambiental pelos danos causados. Então, você vai ser responsabilizado por todas as coisas que você fizer. O princípio da gestão democrática é muito similar ao princípio da informação e participação. Ele assegura ao cidadão o direito à informação e participação em políticas públicas ambientais. Então, a gente tem esse direito de participar, de opinar sobre como que está acontecendo aí as leis ambientais.
Aqui tem um texto de o que compete a cada competência, então o que a União, o que os estados, o que os municípios e o Distrito Federal, o que cabe a cada um em relação ao direito ambiental de fazer. Então, isso aqui depois está postado, depois vocês podem dar uma lidinha aí para ver o que cada um pode fazer em relação a isso. Depois, a gente comenta aqui alguns textos, algumas definições de políticas que o Brasil tem para cuidar do meio ambiente. Então, aqui fala do Sistema Nacional do Meio Ambiente, esse SISAMA. Então, é legal depois vocês darem uma olhadinha qual que são as competências, né, desse órgão. A gente tem a Lei das Águas. Então, a gente tem esse Sistema Nacional aqui, ó, de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No segundo bimestre, a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, o que a gente faz com esses resíduos? Então, a gente vai conversar mais sobre isso. Como que cuida da água, como que cuida dos resíduos sólidos. No segundo bimestre vai estar mais focado nessas políticas e a gente vai entender melhor aí como que funciona. E aí, dando continuidade, semana passada foi feriado, né? Então, dia 1º de abril, a gente teve a sessão aqui 2.2. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, na sessão 2.2, a preocupação já era para a gente definir o que é um dano ambiental e de quem que é, como responsabilizar aquele que comete o dano ambiental, como que o governo, como que a esfera jurídica atribui as responsabilidades àqueles que causam danos. Então, a primeira discussão era que, de início, era o homem, o ser humano, ele era extraído da natureza. Ele tratava a natureza como se o ser humano não fizesse parte dela. E isso depois, a gente parou, a própria lei e tal, parou de tratar como se o ser humano não fizesse parte. Então, a gente faz parte do meio ambiente, a gente é um fator que atinge diretamente o que está acontecendo com o meio ambiente. Então, essa era uma discussão que ia ser proposta no dia dessa aula aqui. Qual seria a opinião de vocês a respeito disso, dessa inserção do ser humano ou não na questão de estar inserido ou não no meio ambiente? A gente aqui fala qual que é o tipo de intervenção o homem tem realizado no meio ambiente, e aqui eu coloquei solo, atmosfera e água, porque foi justamente os recursos naturais que a gente já vinha discutindo, né? Vocês tiveram uma avaliação parcial só para falar sobre isso, como que o homem intervia, né, em cada um desses aqui. Então, a atividade parcial de vocês foi sobre isso. Uma definição sobre o que é poluição. Então, ele é uma afronta aos limites definidos normativamente, quase sempre com base em padrões ambientais, estabelecidos principalmente por meio de normas técnicas que ganharam estatura legal. Então, aqui, de acordo com a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, tem uma definição aqui, né, de poluição. Então, degradação da qualidade ambiental resultante das atividades. E aqui falam quais atividades eram. Então, depois vocês podem dar uma lidinha aí com mais calma. O nosso livro ele traz alguns danos ambientais e como que cada um desses danos eles podem interferir, né, no meio ambiente e também nas pessoas, já que a gente falou que as pessoas fazem parte, né, do meio ambiente. Então, danos ambientais podem atrapalhar as atividades produtivas, podem interferir na segurança das pessoas,
pode interferir no bem-estar, pode causar dano à saúde e pode causar dano ecológico. Então, a gente pode ter danos nas plantas, nos animais, a gente pode ter, de repente, uma atmosfera poluída que vai causar dano à saúde. Essa mesma, se a gente tiver um ambiente que é muito quente, por exemplo, devido ao aquecimento global, pode causar um dano ao bem-estar das pessoas. A gente pode ter um dano ambiental, por exemplo, de uma barragem que se rompe e coloca as pessoas em risco à segurança. E também, de repente, uma água poluída pode atrapalhar atividades produtivas, como plantações ou criações de animais. Então, eu dei um exemplo aí de cada dano. Então, a gente tem aí infinitos exemplos, né, de coisas que podem ser consideradas como dano ambiental. Aqui tem uma parte sobre como que a gente responsabiliza aquele que causa um dano. Qual que é a responsabilidade civil? Essa questão de responsabilidade civil é como a gente atribui essa responsabilidade àquele que causa o dano. E a gente tem algumas diferenças dentro do direito sobre a responsabilidade. Ela pode ser de dois tipos, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Então, responsabilidade significa obrigação de se reparar um dano. Na subjetiva, aquele que por ato ilícito causar dano ao outro e fica obrigado de repará-lo. Na objetiva, haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outro. Então, de uma maneira mais direta, é assim, se você causa um dano, na subjetiva, se você causa um dano, você tem que reparar. Tipo assim, você foi bater o carro numa pessoa, você tem que reparar o dano que você causou. Na responsabilidade objetiva, se você tiver esse tipo de responsabilidade, você, tendo culpa ou não, você vai ser o responsável em reparar os danos causados, tendo culpa ou não. Então, esse é o caso de danos ambientais. Então, se você é dono de uma terra, se você passa um rio na sua propriedade, se você automaticamente tem responsabilidade por aquele meio ambiente que você está. Então, se acontece alguma coisa ali, independente se foi você que fez ou não, mas se é uma responsabilidade sua, de uma propriedade sua, automaticamente você vai ser culpado. Então, quando a gente está falando de responsabilidade civil por dano ambiental, ele vai ter por natureza objetivo. E isso está em lei. Então, se você está fazendo uma extração de um minério lá, não interessa se foi um funcionário seu que soltou um produto errado lá e poluiu o solo. Você vai ser responsabilizado e você vai, de acordo com o que você fizer, você vai ter que indenizar, reparar dano, e aí você vai ver o que você vai ter que fazer. Tá, então, aqui multas e sanções, então aqui está listado quais multas e sanções podem ser aplicadas para quem polui. Então aqui tem vários exemplos aqui, ó, que vocês podem ler e pegar como exemplos, né, de multas e sanções e coisas que podem ser aplicadas aí para quem comete, né, algum crime ambiental. Tá, beleza. Então, iria ficar faltando ainda, pessoal, a unidade 2.3 para terminar a unidade inteira. Como a gente não deu tempo da gente fazer ainda, então essa unidade 2.3 eu trabalho com vocês ela semana que vem. Aí eu não coloco ela na oficial agora. Então ela fica para outra aula, a gente faz a oficial até a 2.2 e aí depois o 2.3 a gente vai ter a aula também normalmente, mas só não vai cair na prova. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem o AVA de vocês e aí lá na unidade 2, seção 3, está lá a avaliação oficial 1.
Eu gostaria que vocês abrissem o link que está lá. Lá vai estar postado a oficial de vocês. Abram aí, porque eu quero que vocês testem aí para ver se está abrindo esse link. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu compartilhei aqui na minha tela a avaliação. Então eu vou preencher meio que por cima aqui, mais ou menos, só para a gente discutir. Adelson, se você conseguir abrir, me avisa lá no WhatsApp. E Letícia, se você abrindo aí, se você conseguir abrir o link, você me manda áudio. Conseguiu acessar, Letícia? Tô tendo que abrir de novo aqui. Caiu o sistema da Unity. Vamos fazer assim, ó, vamos ver aqui no meu, aí depois eu dou mais uns minutinhos para vocês tentarem abrir de vocês. Consegui abrir aqui. Tá. Então, olhem aí, volta aí no Microsoft Teams, que eu vou... Você tá vendo, Letícia, a minha tela? Tô vendo, né? Então tá, prestem atenção então vocês dois, que eu vou explicar como que vai funcionar o oficial. Então esse é o site. Vocês podem entrar e sair aqui para resolver a prova quantas vezes vocês quiserem. Então eu vou preencher aqui, ó. Primeira coisa, eu estou colocando o e-mail. Vocês precisam preencher esse e-mail, pessoal, porque depois eu vou enviar a prova de vocês que vocês fizeram no e-mail de vocês, que vai servir como se fosse um comprovante do que vocês escreveram. Inclusive, depois pode usar, né, isso daí para fazer a lista de prova. Então, preencham certinho aí o e-mail. Então, cliquem no período, coloquem o curso aí que vocês fazem. Eu vou escrever só a engenharia aqui e aqui embaixo o nome completo. Na questão do nome, pessoal, eu só vou aceitar um trabalho por pessoa. Então, às vezes, se vocês quiserem ficar entrando, enviar a prova e depois tentar fazer de novo, eu só vou corrigir a versão mais nova.
Eu vou corrigir só a primeira versão que vocês me enviaram. Se vocês enviarem mais de uma vez a prova, eu vou ignorar as últimas vezes, só vou corrigir a primeira versão que vocês me enviaram. Então, nessa primeira parte, depois que vocês preencherem, aperta no próximo. Aí aqui é a avaliação de vocês. Então, primeira coisa, tem essas instruções. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para ver, ó. Então, ó, a prova vale 1000 pontos, tem 4 questões, cada uma vale 250 pontos. As respostas não poderão ser alteradas após o envio. Como assim? Vocês vão escrever um monte de coisa aqui, ó. Escreve aqui, coloca aqui, clica, responde e responde. Na hora que apertar esse enviar aqui, ó, esse botão roxo, aí vocês não podem editar mais nada. Clicou em enviar, é como se estivesse entregando a prova para mim. Enquanto vocês não apertarem esse enviar, vocês podem sair da página, pode voltar, pode apagar, pode fazer tudo de novo. Mas apertou enviar, entregou a prova, não pode mexer mais. Então, antes de enviar, não pode... antes de enviar, altera quantas vezes quiser. Apertou enviar, não pode alterar mais. São quantas questões, professor? 4. A partir do momento da liberação do link, então eu liberei hoje, né? Então vocês têm uma semana para fazer a prova. Então vocês vão fazer a avaliação de vocês, tem uma semana, então até a meia-noite da quarta que vem, pode entregar a prova para mim. Então dia 22 acaba o prazo, e aí dia 29 eu faço a vista-prova com vocês. Então, 22 até dia 22 eu aceito, e aí eu fecho, ninguém vai mais poder enviar, e aí no 23 ou 24 eu já libero a nota que vocês tiraram para vocês. Outro item aqui, ó, só pode enviar, então, uma vez por aluno. Então, mesmo vocês tendo o link da prova, só pode mandar uma vez. Então, apertou aquele enviar lá do final, não pode fazer de novo. As respostas precisam ser lançadas e enviadas no mesmo acesso. Ao sair da página sem enviar, as alternativas marcadas serão perdidas. O que isso quer dizer? Você veio aqui e respondeu alguma coisa. Blá, 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 blá. Terminei a primeira. Aí você fala, vou responder a segunda amanhã. E aí você vai e fecha. Ele perde, ele não grava. Se você não apertar aquele enviar, ele perde as respostas. Então, o que vocês têm que fazer? Copia as perguntas, responde num documento separado, no Word, por exemplo, responde tudo, depois entra aqui e vai colando as respostas. Ou faz a prova inteira toda num dia só. Se você faz metade da prova e sair, fechou, ele apaga qualquer coisa que você tenha escrito. Então, eu sugiro vocês fazerem separados, num outro papel, e depois vem aqui só e preenche. Certo? Não é o caso de vocês, mas quem não tiver matriculado na disciplina não pode fazer a prova. Como vocês dois estão aparecendo na chamada, está aparecendo para a nossa nota, a gente não vai ter esse problema. Em relação à segunda chamada, pessoal, caso um de vocês dois não façam a prova, não entregue a prova até a data estipulada, vocês vão ficar para a segunda chamada. A segunda chamada vai ser na semana de segundas chamadas. Talvez inclusive seja presencial. Então, se vocês não quiserem fazer essa prova, talvez corram o risco de depois não poder levar para casa. E vai ser as aulas voltarem ao normal, vai fazer presencial. Caso não volte, a gente fique o semestre inteiro, aí vai ser todas online nesse sistema aqui que a gente está fazendo. Então, as 4 questões, pessoal, são questões de escrever. É como se vocês fizessem redaçõezinhas, né? Vocês vão dar a opinião de vocês. Como vocês estão fazendo em casa, as perguntas vocês podem fazer pesquisa. Vocês podem ir na internet e tal, e fazer pesquisa sobre as coisas. Agora, se eu estou pedindo uma explicação, por exemplo, essa aqui primeiro, explique.
Aqui embaixo, explique e dê exemplos. Aqui essa próxima, discorra com suas palavras. Explique essa última, explique com suas palavras. Então, se copiar igualzinho da internet, só copiar e colar, eu não vou considerar. Principalmente essas aqui que eu estou pedindo para escrever com suas palavras. Mas vocês podem ler, interpretar, vem aqui e responde, certo? Tem resposta, tem coisas que tem no slide, tem coisas que tem no nosso livro, tem coisas que dá para vocês pesquisarem na internet também. Agora vamos observar o que vai acontecer. Ó. Eu preenchi aqui qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, terminei? Vou apertar enviar. Ó. Apertei enviar. Então, ó, sua avaliação foi registrada, após o período de entrega será feita esta prova. Então, tá vendo? Ó, não tem botão nenhum aqui mais. Ó. Não dá para voltar, não dá para refazer. Se for lá clicar no link, não vai abrir de novo. Então, aqui, ó, já foi. A prova vai ficar comigo. Assim que eu corrigir, eu libero a nota. E aí, a prova vai no e-mail de vocês, como se fosse um certificado de entrega. E aí, depois, na vista prova, a gente conversa sobre as respostas e sobre as questões. Entendido, Letícia, aqui, sobre como que vai ser nosso oficial? Sim, entendi. Adelson, depois, se você não entender alguma coisa, você manda lá no meu WhatsApp sua dúvida para eu responder. Então tá, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente termina a nossa aula por aqui. Então, semana que vem vai ter aula normal, tá, pessoal? Vai ser a nossa sessão 2.3. Então, podem entrar normalmente para vocês assistirem aula. E aí, daqui 2 semanas, eu faço a vista com vocês. Então, até dia 22. Dia 22, pessoal, eu vou fechar tanto a nota da parcial quanto a nota do oficial. Então, se não tiverem entregue para mim as parciais até dia 22, a Letícia já entregou, mas o Adelson ainda está devendo. Então, eu também não pego mais. Fica com 0 de parcial se não entregar até semana que vem as parciais que estão faltando. Se vocês tiverem contato com mais pessoas lá da nossa sala, avisem eles que está tendo aula normal. Eu não tenho, professor, não conheço ninguém. Não, tudo bem. Então tá. Então, vou encerrar a gravação aqui. Então tá bom, E boa noite aí para vocês.